A todos a paz do Senhor, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Gildásio Bispo. Este canal tem o objetivo de transmitir a palavra de Deus. Nós produzimos conteúdos para a Escola Bíblica Dominical, nós produzimos conteúdos para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos conteúdos de diversos estilos para evangelização, edificação e exortação do povo de Deus dentro do padrão bíblico. Hoje eu quero falar com você sobre métodos de estudo da Bíblia. Eu quero falar sobre o método analítico. Antes, porém, eu gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, não é? Ativasse o sininho de notificações para receber em primeira mão nossos conteúdos. Nós temos a preocupação de transmitir para você a palavra de Deus baseado em uma ortodoxia. Somos conservadores, nós primamos pela doutrina bíblica das Assembleias de Deus no Brasil. O método analítico, o método de estudo da Bíblia, é um dos métodos, existem muitos. E este método analisa algo que, ao estudar em seus pormenores, nós descobrimos detalhes por detalhes, tendo cuidado de notar os aspectos, por menores que eles sejam e por mais insignificantes que eles possam parecer. Relacionado com o estudo bíblico é o que chamamos de método microscópico de estudar as Escrituras. Você já pensou nisso? As mínimas coisas, aquelas mínimas coisas que às vezes as pessoas passam de largo, isso é importantíssimo no estudo bíblico. É o estudo analítico, analisar, verificar, olhar o pormenor. Com ele, nós procuramos examinar cuidadosa e completamente uma passagem. A passagem bíblica ela tem que observar o contexto, né? O texto ele tem que ser observado com o contexto. E mesmo nesse contexto existe o contexto imediato e o contexto remoto. Quer dizer, aquele contexto bem próximo e o contexto mais distante. Então nós temos que ter esse cuidado. Então, procuramos examinar isso cuidadosamente. Formada de um ou mais versículos, essa passagem tem que ser cuidadosamente analisada. O resultado do estudo bíblico pelo método analítico leva o estudante da palavra de Deus, o estudante da Bíblia, né, aquele que procura estudar a palavra de Deus, ajuda a compreender o que o escritor sagrado tinha em mente quando escreveu aquelas pessoas ou a quem se dirigiu, né, a quem foi dirigido seus escritos. Então, segundo alguns estudiosos, entre ele o pastor Walter Eriksen, o estudo da Bíblia pelo método analítico é o nosso feijão com arroz. É um prato tipicamente nacional, brasileiro, feijão com arroz. Então, do ponto de vista desse estudioso da Bíblia, pastor Walter, ele chama de feijão com arroz esse estudo analítico. É um método básico e indispensável a quem busca conhecer adequadamente a palavra de Deus. E permite que o leitor da Bíblia depare-se com por que o escritor disse. O que o escritor disse? De que modo disse? Então, são coisas que vão sendo assim juntadas para entendermos, através daquela análise, o sentido daquele texto, o que o autor, o que o escritor quis dizer, a quem, como disse. E aquilo vai dando entendimento da passagem e nós vamos compreendendo. Então, o estudo analítico básico, ele tem o seguinte esquema de estudo. Esse estudo tem o seguinte esquema. Primeiro, observação. Segundo, interpretação. Terceiro, correlação. E quarto, aplicação. Bem simples,
mas muito bem analisado. Observamos aqui essas 4 palavras que nós falamos: observação, interpretação, correlação e aplicação. 4 palavras que determinam não apenas o processo a ser seguido no seu estudo, querido irmão, estudante da Palavra de Deus, elas vão de determinar também as conclusões às quais você deverá chegar em decorrência do seu estudo. Você há de chegar a uma correlação e, por último, uma aplicação. É para ser aplicado esse texto bíblico. Esse entendimento tem que ser aplicado à nossa vida. Por isso, é muito importante você fazer, seguindo esta ordem: observação, interpretação, correlação e aplicação. Palavras de ordem ao longo do seu estudo. Você pode voltar, esse vídeo e, bem tranquilo, observar esses pontos que nós estamos falando, tá certo? Da teoria à prática, porque Tiago disse: não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Nós não temos só que ler, não é só teoria, nós precisamos praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. Então, com o propósito de ilustrar o estudo bíblico pelo método analítico, tome a sua Bíblia, abrindo-a de preferência num capítulo de uma das epístolas. Por exemplo, aí nós estamos aqui com esse material e estamos convidando você a abrir em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro 2. Daí, proceda da seguinte maneira, observando os seguintes passos. O primeiro passo que falamos foi o quê? Observação. Então, na observação, você vai ler a passagem bem tranquilo, cuidadosamente, lê devagar. Se preciso, você releia. Tome um caderno para anotações, que é importante. Ah, pastor, mas eu não tenho esse costume de ler a Bíblia anotando em caderno. Para esse método de estudo é muito bom. Nessa primeira parte aqui, que é a observação, você vai pegar um caderno para anotações e escrever na cabeça de uma página a seguinte palavra: observação. Observação. E em seguida, anote toda e qualquer minúcia do texto. Aquele mínimozinho de coisa do texto você tem que anotar. Anote substantivos, verbos e outras palavras-chave. Isso é interessante para observar as minúcias, os detalhes. Aqui entra a importância das perguntas: quem, que, quando, porquê, como, onde, qual, etc. Todo tipo de pergunta. Não estamos questionando a palavra, estamos observando, questionando para entender através da observação. Depois, escreva o que lhe parece obscuro, especificamente aquilo que você não entende da passagem. Aí você vai escrever. O versículo 5, por exemplo, você anota, escreva. Agora, também você pode anotar referências bíblicas de outros textos. Referências bíblicas daquele texto bíblico, de outros textos bíblicos. Eles lançarão luz sobre o texto que está sendo estudado. É chamado estudo de referências. Então, referências a esse texto seu, você busca lá e anota. Depois, anote as possíveis aplicações encontradas ao longo do estudo do texto em uso. Você vai agora aplicar, você vai ver as possíveis aplicações encontradas ao longo do estudo do texto, desse texto aí, de 1 Pedro, capítulo 2. Tá certo? Segundo, interpretação. Tome o seu caderno de anotações e anote noutra folha um resumo dos pensamentos-chave, ou pensamentos-chaves, que surgiram à sua mente enquanto você
estava estudando esse capítulo. Você vai anotar esses pensamentos chaves. Você tem que fazer isso. Pedir a Deus, peça ao Espírito Santo que lhe oriente, que abra a sua mente para entender a revelação divina. Escreva um pensamento-chave aí no seu caderno, uma espécie de interpretação sua. Para cada versículo do capítulo você faz isso. Cada versículo deste capítulo. Depois resuma num só pensamento os pensamentos-chave de todos os versículos do capítulo estudado. Eu vou repetir. Depois você resuma num só pensamento. Pega aqueles todos e resuma em um só pensamento esses pensamentos-chave de todos os versículos deste capítulo que você está estudando. Este pensamento deverá conter a essência da interpretação do texto estudado. Então você já sugou, você já pegou aí algo muito interessante, a sua interpretação. Agora vamos ver a correlação, que é o terceiro item. Numa outra folha do seu caderno de anotações, escreva a palavra correlação, anotando em seguida os versículos do mesmo capítulo que se relacionam. Versículos do mesmo capítulo que se relacionam. Então isso é chamado de correlação. Por último é a aplicação. Nós já estamos findando o nosso pequeno vídeo de orientação acerca do estudo analítico da Bíblia. Não é? Agora vamos para a aplicação, que é o quarto item. Das aplicações possíveis, escolha aquela que você sente definitivamente que Deus quer que você ponha em prática. O que Deus quer para você? O que você sente e pensa? Peça ajuda ao Espírito Santo. A sua solução e as coisas específicas que Deus quer que você faça para aplicar a solução à sua vida. A Bíblia e os seus preceitos não nos foram dados para serem apenas teorizados. Não são só teorias. É prática. Somos praticantes desta palavra. Não foram dados apenas para teorizar, mas para serem vividos e fazerem parte inseparável da nossa vida. É evidente que tudo isso deve ser feito em oração, pois trata-se da Bíblia, a palavra de Deus. Estamos procurando estudar metodicamente esse livro santo, esse livro sagrado que é a Bíblia, a palavra de Deus. Nós voltaremos com outros vídeos, você vai ficar atento, porque postaremos e publicaremos outros vídeos com a continuação. Vamos ver outros métodos de estudo da Bíblia. Esse apenas foi um pequeno resumo do método analítico. Nós temos outros métodos e aos poucos vamos passando aqui para você, ajudando você a compreender a palavra de Deus e viver da melhor forma, tá certo? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de ler a sua Bíblia diariamente. Considere o dia perdido, o dia que você não leu a sua Bíblia. Deus abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Nosso muito obrigado a você, amigo, você que não é evangélico, mas é simpatizante do nosso canal. Deus abençoe. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui, colocar aí seu comentário, dar um like que nos ajuda muito. E agradecemos então pela sua atenção e a sua participação. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo. Deus abençoe.